Boa noite! Olá, gente! Nesta noite, mais uma vez, nesta sexta-feira, quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos quantos têm nos visualizado, nos assistido, compartilhado conosco o nosso canal Aloísio Ramos, a voz do Evangelho. Estamos batendo aí 25 mil visualizações. Tudo isso não é para minha honra, não é para a glória, é para a glória e honra do nosso Deus. Tudo isso devo a Deus e devo a vocês por nos abençoar. Amém? Mas nesta noite, para não ficar tão somente em minhas palavras, porque a palavra ela voa, ela vai embora, mas a palavra de Deus ela permanece por todo o tempo. Eu quero aqui meditar no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 38, que tem por título a autoridade que queria saber o que é a verdade. A autoridade que queria saber a verdade. Nos evangelhos, é o único que é registrado essa palavra, essa pergunta de Pilatos. Pilatos, ele era um governante, administrador do governo central de Roma, na Judéia, o qual Herodes, ele era tipo assim um rei procurador, né? Ali também da região ali da Judéia, dali das províncias de Samaria e Galileia, mas Pilatos era um governador. Por sinal, Pilatos, ele era uma autoridade, uma persona non grata. Ou seja, era um tipo de uma autoridade, um político que não era muito bem aceito ali na região. Mas ele estava ali, né? E ele ficava em cima do muro. Ele não queria retornar ao governo central. E os seus fins, ele terminou praticamente por ali mesmo, né? Mas, diferente de Herodes, Herodes conhecia as causas judias, o quanto Pilatos, ele era administrativo das causas do Estado, né? No caso de Roma, né? Sob a procuração de César. Ele não era uma pessoa lá muito querida ali no meio dos judeus, mas como governante, como autoridade, ele estava ali, né? Cumprindo o seu papel, ou bem ou mal, mas estava ali. Mas o versículo 38 diz o seguinte: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Foi uma pergunta que este governante, esta autoridade, este político nos dias de Jesus fez. A Jesus, que era a própria autoridade, a própria verdade, que estava ali, dialogando, falando, palestrando, conversando com Pilatos.
Às vezes tem oportunidades na nossa vida que nós a deixamos passar e não agarramos. Foi o caso de Pilatos. Ele teve a oportunidade de alcançar a verdade por Jesus, através de Jesus. Mas, infelizmente, deixou passar. Por que deixou passar? Sua vaidade, era a sua posição. Mas Pilatos teve uma coisa de boa, ou melhor, duas coisas boas. Ele reconheceu a autoridade de Jesus como rei dos judeus. E viu em Jesus um homem justo. A coisa mais difícil é autoridades, né? Não todos, ver no outro homem uma pessoa justa. Mas Pilatos viu essas duas coisas em Jesus. Viu Jesus como rei dos judeus, e realmente ele veio para isto, né? Os judeus esperavam um rei de pompa, mas Jesus ele veio para trazer a verdade do Pai e transmitir ao povo. E Pilatos, ele teve essas duas virtudes. Mas das demais, ele não era querido ali no meio da região. Ou melhor, ali na região, no meio do povo. Pilatos, ele deixou a desejar muitas coisas. Então Pilatos, ele teve esses dois raciocínios, essas duas virtudes. Pilatos, ele fez muitas perguntas a Jesus, querendo respostas. Algumas respostas Jesus ficou em silêncio, ficou calado. Outras Jesus deu com autoridade, com firmeza, com certeza, com posição. Mas aqui diz, no versículo 37, eu para isso nasci. Olha a finalidade do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não foi em vão, não foi algo debalde. Ele disse aqui, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ao mundo, para as pessoas, para os homens, para as criaturas, para o sistema mesmo. Naqueles dias, o sistema do Império Romano, a nação do Império Romano, naquela época, Roma era um poderio, a fim de dar testemunho da verdade. Testemunho da verdade. Testemunho do seu Pai e o próprio testemunho de Jesus ao povo, ao próprio judeus. E a palavra diz que o próprio Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns anos atrás aí tivemos um político que ele tinha esse jargão. Sim, ele tinha esse jargão, ele não estava errado, ele falou a coisa certa. Conhecereis a verdade. E a verdade em quem? Nos homens mortais, em autoridades, em grupos
religiosos. Não, e conhecereis, tem que conhecer primeiro a verdade. E a verdade em Jesus Cristo nos libertará. Jesus disse isso ao povo judeu, porque eles estavam escravizados ainda do sistema mosaico, a lei. Então, Pilatos ele teve oportunidade de abraçar a oportunidade, mas devido à vaidade, posição de político, de governante, de autoridade, ele a deixou de lado. E disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Essa pergunta, meu prezado, minha prezada, meu amigo, minha amiga, até hoje ecoa no meio das pessoas, no meio da sociedade, no meio das autoridades. Ecoa! E vai sempre ecoar de gerações o que é a verdade. A verdade é aquilo que não se pode omitir. Dizer ao contrário. É resultados de uma firme posição. A verdade é isto. É diferente da mentira. A verdade, ela é longânima, mas a mentira, como diz um ditado, ela tem vida curta e a perna dela é curta. Muito mal dá para correr. A mentira dos homens, nossas mentiras às vezes, né, também, a gente também deixa a desejar nesse quesito, nesse porém. Que é verdade? A verdade ecoa até hoje no meu coração e no teu coração, no nosso entendimento, a verdade que liberta. Jesus Cristo. A verdade que liberta, que libertou, que liberta e que há de sempre libertar. A mentira nunca, ainda que ela queira prevalecer, sobressair sobre a verdade, mas nunca vai conseguir. Porque a mentira, ela tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Cedo ou tarde, vem à baila, vem à tona, vem a ser descoberto. Não adianta fugir da verdade, porque a verdade ela sobressai. A verdade é como o sol do meio-dia, tanto clareia como esquenta. A verdade é assim. Então, e dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum. Pronto. Pilatos, ele sendo uma pessoa político, um governante, uma autoridade, teve uma coisa boa. Não achou culpa, não achou erro, não achou mazela, não achou inverdades, distorções no Filho de Deus. Pilatos, com todos os seus erros, com todas as suas mazelas, desvios de conduta, ele falou a verdade. Querendo ou não, ele falou a verdade. Que Deus nesta noite possa sempre nos conduzir, nos direcionar à verdade na palavra em Jesus Cristo. Que Deus, pois, nesta noite te abençoa e nos abençoa. Pai eterno, Senhor de toda a verdade, Senhor da luz, Senhor da claridade, que nesse tempo presente o Senhor possa nos clarear na verdade. Que os homens
que as autoridades, que os políticos possam vivenciar a verdade. Não só no Brasil, não só regional, não só municipal, não só nos bairros, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, internacionalmente, tanto o pequeno como o grande. Como aquele que vive, aquele que tem a alma, aquele que tem espírito, mas que nós possamos vivenciar a verdade de Deus, do Evangelho genuíno, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa lhe dar uma noite de paz e um final de semana abençoadíssimo. Mais uma vez, quero agradecer a vocês, por vocês estar sempre nos compartilhando esse canal. Já são 25 mil visualizações. Para a honra, glória, louvor, exaltidão e gratidão ao Deus da verdade. Amém e amém. Paulo Vitor, amém. Ele hoje está de stand-by. Tchau!